Começa agora o programa Pão da Palavra, com o Padre Ricardo Caricati. Momento de reflexão, fé e bênção com a Palavra de Deus. Olá, meu amigo, olá, minha amiga ouvinte, saúde e paz. Que o Senhor Jesus seja a luz dos seus olhos, a alegria do seu coração e o sentido de todos os teus atos. Hoje vamos falar sobre o caminho que o Senhor Jesus nos mostra para que possamos viver como ressuscitados, que é a palavra, a Eucaristia e a vida em comunidade. Jesus, quando ressuscita, começa a aparecer aos seus discípulos. Durante 40 dias vai atrás de um por um dos seus discípulos para reuni-los novamente, pois a sua prisão e morte fez com que os discípulos se dispersassem e fossem cada um para um lado diferente. E havia uma promessa de Deus sobre eles, de serem testemunhas de Jesus e continuarem a missão que Jesus recebeu do Pai entre os homens. Mas pelo sofrimento, prisão e morte, eles se dispersaram, deixaram de estar juntos e foi cada um para um caminho distinto. E Jesus então, depois de ressuscitado, começa a aparecer a um por um para reuni-los e fazê-los assumir a missão de continuar o que ele fazia entre os homens. Havia 2 discípulos de Emaús que, depois de tudo o que aconteceu, da morte, da prisão de Jesus, voltaram para casa, iam retomar o caminho. E Jesus vai até eles ressuscitado. Quando estavam caminhando, Jesus coloca-se junto deles e começou a conversar com eles, mas eles não perceberam que era Jesus. A palavra nos fala que eles estavam tristes, caminhando e conversando no caminho sobre tudo o que havia acontecido com Jesus. Ele colocou-se junto deles e começou a conversar e não perceberam que era Jesus. Estavam como que de olhos fechados pela tristeza. A tristeza na alma impede de vermos a graça e a ação de Deus em nossa vida, mesmo que a ação de Deus esteja diante dos nossos olhos. A tristeza cega os olhos. Precisamos fugir da tristeza, pois ela resseca até os ossos, nos ensina a palavra de Deus. Deus nos fez para alegria. A alegria vem do Senhor e a alegria é a nossa força. Quando a tristeza se aloja em nosso coração e vamos permitindo isso, não conseguimos perceber as graças e até a ação de Deus que está diante de nós. Os discípulos estavam diante de Jesus, conversando com ele, e não perceberam que era Jesus, pois a tristeza não permitia. Jesus foi falando com eles da Escritura, as passagens que falava que o Filho do Homem deveria sofrer, passar pelo sofrimento, morte, condenação, e que ressuscitaria dos mortos. Depois, quando chegaram, já era tarde, convidaram Jesus, sem saber que era Jesus, para entrar, pois já estava escuro. E Jesus entrou, sentou-se à mesa com eles, e quando pegou o pão, deu graças ao Pai, abençoou e partiu, dando aos discípulos do mesmo modo como fez na última ceia. Neste momento eles se recordaram de Jesus. A alegria voltou ao coração deles e seus olhos se abriram e viram que era Jesus. Nesse momento Jesus sumiu diante deles. Eles então voltam para junto da comunidade, para junto dos outros discípulos, e vão dizer também como Maria Madalena: nós também vimos o Senhor. Esse caminho que Jesus faz com eles nos mostra como a ação do ressuscitado age em uma vida, a partir da palavra, do partir do pão. Quando Jesus caminhava com eles, mesmo sem eles saberem, Jesus falava da Sagrada Escritura e o coração deles queimava. Quando partiu o pão e deu para alimentarem, a alegria voltou. Então perceberam que era Jesus. Palavra, Eucaristia e comunidade. 3 passos para que possamos viver a comunhão com o ressuscitado. Se mantermos a nossa vida na palavra de Deus, na Eucaristia e na vida de fé com os irmãos, isso traz de novo alegria ao nosso coração diante de qualquer situação. Traz sustento à alma,
e não permite perder o caminho. Quando fazemos essa experiência, nossos olhos se abrem para a ação de Deus e começamos a ver perfeitamente o caminho que Deus tem para cada um de nós. Palavra, Eucaristia e comunidade, locais da ação e manifestação do ressuscitado. Deus de toda consolação, guarde você em sua palavra, na comunhão com seu corpo e sangue e na vida em comum de fé com os irmãos, para que você também possa dizer: eu também vi o Senhor. Saúde e paz. Desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acabou de ouvir o programa Pão da Palavra com o Padre Ricardo Caricati. Momento de reflexão, fé e bênção com a Palavra de Deus.